Salve, salve nação! Mais um vídeo para vocês. Vejam aí as últimas informações do Flamengo, tudo o que rolou no Flamengo, chegada de Tite, reapresentação de jogadores, tudo mesmo, tá bom? As últimas informações do Flamengo aí. Comentem, deixem seu like e se inscrevam no canal. Bora, Mengão! Outra era do Flamengo. Já que estamos falando de novo técnico do Flamengo, vamos voltar ao ninho do urubu. Rafael Marques, trazendo mais informações. Por que Tite? Tudo tranquilo por aí? Não tem ninguém perguntando por que Tite. Não. Ao contrário. A sensação que a gente tem é que a torcida gostou muito. Aliás, uma grande parte dela. Tem sempre a parte que não gosta, mas acho que no geral... o termômetro externo é bem interessante. Como dizia o Tim Maia, né, do Leme ao Pontal, nós estamos pertinho aqui do Pontal, na zona oeste do Rio de Janeiro, todo mundo na orla falou sobre isso. É o assunto do momento no futebol brasileiro, a chegada do Tite ao Flamengo. Antes de falar um pouquinho sobre o Adenor, que está aqui dentro do Ninho do Urubu, só um rápido testemunho, porque eu estava na cobertura do Flamengo nessa época, em 2006, e eu cobri o Flamengo com o Valdemar, ele assumiu. E depois de alguns insucessos, ele me chamou a mim e ao Sérgio Américo. Na época nós cobríamos pelas rádios Globo e Tupi aqui no Rio de Janeiro o Flamengo numa viagem em Natal. Chamou nós dois no vestiário, num canto, e perguntou com a maior pureza da alma: por que a torcida não gosta de mim? Vocês sabem me dizer? Aí ficamos de resenha 15 minutos, uma figura incrível, um cara muito agradável. Ele não tinha realmente a noção do que a torcida pensava dele, que as pessoas no futebol pensavam sobre o trabalho dele. Depois ele sai, chega o Ney Franco e o Flamengo ganha a Copa do Rafa. Brasil. Bom, voltando ao momento atual. Diga, Abel. O Eugênio quer falar. É nessa que ele se entrega. Ele disse que estava no meio da idade ali e tal. Quando começa a contar a história, ele revela. Mas é verdade. Em 2006, eu tinha 28 anos, não tem nenhum problema em falar sobre mim. Eu não tenho problema com a idade. Sabe qual é a vantagem de ficar velho, de ficar velho, ou Eugênio Leal? A vantagem de ficar velho é não morrer cedo. E de morrer, você sabe que eu entendo. Bom, aqui na porta do Urubu, Não, você não entende. Gelau, Você entende de viver. É verdade, com a graça de Deus. Tive a segunda chance na mesma vida, só tenho a agradecer. Um dia eu vou entender qual a causa disso numa outra situação. Voltando a falar do Flamengo e não de mim, aqui está acontecendo nesse momento a conversa entre o vice-futebol Marcos Braz, o Bruno Spindel, o diretor executivo, o Tite e toda a sua comissão técnica que chega para trabalhar com o novo treinador. E há poucos instantes, o Flamengo publicou nos seus canais oficiais as primeiras palavras do técnico Tite na chegada e nesse contato com os funcionários e os profissionais que trabalham no dia a dia do CT Jorge Alau. Temos aí o Tite em entrevista à Flá TV. Um orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. Na estrutura toda, ela te permite toda a qualidade do trabalho possível, de alto nível, como o Flamengo exige. Espero poder fazer esse trabalho aí de forma conjunta. E manda um recado para a nação que está ansiosa para te ver na beira do campo. Que eu tenha a capacidade do Tite enquanto profissional, mas antes do Adenor enquanto pessoa, de poder representá-los. Essa a dignidade, a força, o trabalho, para que a gente possa merecer o sucesso. Ser melhor que os outros, esse é o nosso objetivo. Ser melhor que nós mesmos, talvez esse seja melhor ainda. Legal. Boa sorte, professor. Um abraço. O Flamengo não divulgou detalhes da programação de hoje, apenas o horário do treinamento, que é 16 horas, e o horário da apresentação, que é 15 horas. Isso nos faz supor que antes do treino o Tite vai ter esse período entre 15 e 16 para conversar com os jogadores, se apresentar, trocar alguma ideia, enfim, já trazer algum tipo de elemento, né, para a sequência do trabalho do Flamengo, faltando 12 jogos para o término da participação rubro-negra no Campeonato Brasileiro, ocupando a 5ª colocação e objetivando estar na Libertadores do ano que vem, na fase de grupos, pelo orçamento que o Flamengo tem, pelo valor desse elenco, né? Pela folha salarial do futebol do Flamengo, não dá para imaginar uma realidade de pré-Libertadores, né? Hoje, se terminasse agora o campeonato, o Flamengo estaria na pré, mas tem potencial para chegar até a fase de grupos e ano que vem, mais uma vez, estar na Libertadores da América. Essa é a principal meta aqui do Tite, embora matematicamente, eu creio até que ele vai falar sobre isso na entrevista de apresentação, que ainda não tem data para acontecer. O Flamengo não divulgou quando acontecerá a apresentação oficial do Tite para a imprensa, para a torcida através da imprensa. Já até acho que nessa entrevista ele vai falar um pouco sobre título brasileiro. É da característica do Tite sempre projetar o melhor cenário,
trazer elementos que renovem a motivação do torcedor. Ele fez isso na seleção, fez isso no Corinthians, em outros lugares. Imagino que tem essa mesma característica no Flamengo. Mas, repito, essa apresentação ainda não está marcada e, por hora, a meta é chegar à Libertadores do ano que vem. O Tite que chega com a sua comissão técnica, se estiver faltando alguém me corrijam, mas o Kleber Xavier, seu fiel escudeiro, auxiliar técnico de muitos anos, continua obviamente trabalhando com ele, o Matheus Bach, que é o filho dele, um dos auxiliares, César Sampaio, também continua com ele, que estava junto na seleção brasileira, o Lucas Oliveira é o analista de desempenho que estava no Palmeiras. Isso. E que trabalhou com eles na Copa do Mundo lá no Catar. E, para completar, o preparador físico Fábio Macerejan. Certo, Rafa? São esses, né? Exatamente. É uma comissão menor, Abel e amigos, do que as comissões de técnicos do naipe do Tite, né? Recentemente o Flamengo, quando contratou técnicos estrangeiros, contratou staffs muito mais numerosos, né? E nem aí estava nesse contexto inicial a figura do Lucas Oliveira. Esse profissional aparece no radar exatamente nas últimas tratativas. A última reunião que o Tite fez com a diretoria do Flamengo foi ontem pela manhã, num hotel aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, mais próximo do Ninho do Urubu do que, por exemplo, a Gávea, né? Então, automaticamente aconteceu ali a última conversa, os últimos ajustes. Não sei se exatamente nessa reunião ou numa anterior foi que o nome do Lucas Oliveira passou a fazer parte do contexto e entrou nesta situação de compor, juntamente com os demais, a nova comissão técnica do Flamengo. É pouca gente, se a gente considerar o modelo comparativo. E uma coisa que o Flamengo não tem já há bastante tempo, desde a época do Jorge Jesus, é a comissão técnica permanente do futebol profissional. Aquela comissão que pode ser acionada para momentos de vacância do poder, digamos assim. Quando o Flamengo tem a demissão de um técnico ou a não continuidade por algum motivo, quem assume é o Mário Jorge, que é o técnico do Sub-20. O Flamengo não tem uma comissão técnica permanente, porque depois do Jorge Jesus, todo mundo que chegou trouxe a sua comissão e, obviamente, o clube também não teve esse entendimento de montar uma comissão própria. Qual o grande desafio? Muitas mudanças, manutenção com melhora, preparo físico. Quais os grandes problemas que você vê que o Tite tem que resolver a curto e a um médio e longo prazo, já pensando em 2024? Rafael Prats. Abel, me parece que o Tite e o Tite tem muito esse perfil, né, de ser um gestor de pessoas, de cuidar muito do ambiente, de ter uma sensibilidade de relação humana, né, que muitas vezes até passa do ponto. Porque então ele é o fica oposto do Sampaoli. É completamente diferente. O que às vezes até passa do ponto, que a gente tem uma dificuldade muitas vezes, quando a gente fala em lista de dispensa, em dispensar jogadores, às vezes ele cria uma gratidão, uma lealdade tão grande com alguns atletas, com algum grupo, que às vezes não é a pessoa que consegue fazer uma grande mudança, né? Então a gente muitas vezes fala o seguinte, não, tem de trocar 12, 15 desse grupo. Ele não tem esse perfil, porque ele tem um tipo de relação muito próxima, às vezes, com o atleta, de gratidão, de pensar muito no lado humano do jogador. E às vezes ele não consegue fazer isso. Nem sei se ele vai fazer isso no Flamengo também. Por exemplo, quando o Abel Ferreira, junto com a direção palmeirense, chegou no Felipe Melo e falou: muito obrigado pelos serviços prestados, você nos ajudou e tal, mas agora você vai procurar outro clube. O Felipe Melo está aí na final da Libertadores. E aí, Felipe Melo, William, Bigode e outros. Sim. O Tite é mais difícil de fazer isso. É mais difícil. Pelo perfil dele, sim. Ele até em outros momentos, quando tinha de trocar alguns grupos, entre aspas, mais desgastados, ou que já tinham dado um resultado que dificilmente eles conseguiriam de novo alcançar, ele não era o técnico com esse perfil. Ele era um técnico muito apaziguador, alguém que conhece, obviamente, muito de futebol, que trabalha com uma equipe que acompanha muito futebol. O Tite não foi um treinador que, quando ficou parado, ele parou de ver futebol, muito pelo contrário. Eu acho que ele procurou se aperfeiçoar, procurou trazer gente com ele que também se aperfeiçoou, talvez até mais do que ele em algumas áreas. Tudo isso é muito importante. É uma equipe de alto nível e quer queira, quer não, Abel. A gente fala aqui, e aí a avaliação de cada um como que foi o trabalho, é um treinador que dirigiu a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. Isso é um currículo de poucos treinadores. Pouca gente conseguiu. A gente conseguiu, às vezes, algum treinador que dirigiu em uma Copa e voltou em uma outra 12, 16 anos depois. Ele não. Ele ficou 6 anos na CBF. Ele dirigiu uma seleção brasileira numa Copa do Mundo em 18 e fez todo um trabalho para 2022. Então é um treinador que chega com outro tamanho para trabalhar. Ah, mas isso aí às vezes não tem. Isso às vezes tem a ver. Porque o Flamengo tem jogadores hoje que são jogadores maiores que alguns treinadores.
Eles são muito grandes dentro do Flamengo, ganharam muito no Flamengo, é um grupo muito vencedor no Flamengo. Não é todo mundo que consegue se relacionar tão bem com esse grupo. O Tite tem tamanho para isso. O jogador vai olhar para o Tite, opa, esse aqui é o técnico do Brasil na Copa do Mundo, que ganhou o Mundial, ganhou Libertadores, ganhou o Brasileiro. Isso muitas vezes, para você dialogar com alguém que é muito grande dentro do clube, pode fazer diferença. O Tite Ele acha que me sabe usar levou muito para a bem isso. Copa, o Pedro pode falar isso. Pedro O Everton e Ribeiro Everton pode falar Ribeiro, isso. O né? Felipe Luiz pode falar isso. O Pedro vai continuar no Flamengo? Imagino que sim. O Everton Ribeiro também tem mais um desses que tem contrato aí para ser negociado. Agora, quanto ao Tite em si, a questão para ele é: e agora, José? E agora, Adenor? E agora que ele foi para 2 Copas do Mundo e que ele chegou ao máximo possível da carreira dele dentro do futebol brasileiro? E agora que ele esperava e pensava em trabalhar no futebol europeu? E agora que isso não apareceu, ele vai para o grande clube do Brasil, clube com maior potencial. Mas o que vem? Qual é o futuro do Tite na carreira dele? Quais são as ambições? O que ainda o move? É claro que o Flamengo é um grande desafio, vai gerar muitas questões internas para ele, vai mexer com a cabeça dele, mas eu acho que tem isso também. O Prates colocava, foi o técnico das últimas 2 Copas do Mundo, que não foram Copas que vão ficar guardadas positivamente na memória do torcedor brasileiro. O Brasil caiu mais uma vez nas mesmas fases que vinha caindo antes. Assim, ele não conseguiu fazer essa diferença. Ele não conseguiu quebrar a casca do ovo, né? Ultrapassar esse momento. E para ele agora, o que o move? Acho que o Flamengo tem tudo para mover o Tite, mas dentro dele, e o Tite falou muito sobre isso depois da eliminação na Copa de 18, que ele estava sempre rememorando, relembrando aquele jogo com a Bélgica. Dava a impressão que ele não conseguia dormir, porque quase toda a coletiva ele falava do jogo da Bélgica. E como o Tite, depois da última eliminação, desapareceu, ninguém fala com o Tite desde a véspera da eliminação do Brasil. Ele falou muito antes da Copa, né, Eugênio? Depois da Copa, não. Depois ele deu aqui uma entrevista ou outra em podcast e tal, mas não o dia a dia do futebol. O que é agora, né? Eu acho que a grande pergunta é essa para o Tite. E agora, José? E agora, Adenor? Quero aproveitar, então, já que você colocou essa questão que eu acho interessante, por que você acha que o Tite não conseguiu uma vaga num clube da Europa como ele imaginava? Isso faz parte, talvez, de uma falta de prestígio dos técnicos brasileiros em geral, que pode ter atrapalhado ou não? Faz parte, Abel. Faz a parte. gente debateu isso recentemente no nosso podcast de futebol nacional, o Rolou Melão. Tem várias questões que concorrem para que ele não tenha ido para o futebol europeu. Acho que essa é uma delas, né? O treinador brasileiro não é hoje um profissional valorizado no mercado internacional. Mas não acho que seja a principal. Vamos lá. Porque ele tem um diferencial, né? O Tite... Ter sido exatamente o técnico da seleção nas 2 últimas Copas. Mas em desempenho nas desempenho Copas, em relação ao isso futebol também, de elite, ele não desempenhou. Ele não conseguiu fazer essa seleção jogar um futebol suficiente para encantar o mundo. Não é nem ser campeão. Para as pessoas olharem, nossa, mas esse Brasil, olha só, tá especial, tá diferente. Não, foi um desempenho médio, né? Dentro de um padrão que as outras seleções também alcançavam. Mas tem uma questão também que é a seguinte: na Europa existe muito uma separação, há exceções, são poucas exceções que confirmam a regra, de treinador de clube para treinador de seleção. Então você vê aqueles grandes treinadores de clube, eles não vão para seleções. O Mourinho nunca foi para a seleção portuguesa, até hoje, não sei se no futuro irá. O Guardiola nunca foi para a seleção espanhola, nem nenhuma outra. O Klopp nunca foi para a seleção alemã. O Ancelotti nunca foi para a seleção italiana. Esses grandes nomes... Então, assim, tem muito esse perfil. Por exemplo, o então técnico de Portugal, né? O Fernando Santos.
ele vinha de outras seleções, tinha trabalhado Sim. na Grécia. Então era o técnico de seleção. O atual técnico de Portugal, o Roberto Martínez, era o técnico da Bélgica. Então tem Na Alemanha tem um pouco diferente, né? Que eles costumam pegar o Joachim Löw, que foi campeão do mundo com a seleção alemã e permaneceu lá por um longo período, ele não foi técnico de clube com destaque. Depois que saiu, não foi para clube nenhum. Agora sim, a gente tem o Nagelsmann, que assumiu recentemente a seleção, né? E antes dele mesmo, o técnico que tinha saído do Bayern de Munique para a seleção, mas que também tinha uma história longa na seleção como auxiliar. Hans Flick. O Hans Flick. Então, mas são exceções. O Luiz Henrique é uma exceção, que agora assume o PSG e foi técnico do Barcelona, mas durante o período foi técnico da seleção espanhola. Eu acho que tem muito disso e tem também das limitações do Tite, enquanto idioma. Então, o Tite preferiria trabalhar no futebol italiano. Não se imagina trabalhando no futebol inglês, por exemplo. Acho que muito menos no... E outra, será que estaria disponível para pegar um clube menor? Porque, de repente, você pega um clube menor, faz um bom trabalho na Europa e você joga o seu nome do mercado. Como a gente tem vários exemplos hoje de técnicos que se destacaram no Sassuolo, Sim. no Hoffenheim, sabe? Em clubes de menor expressão, mas opa, esse cara aqui apareceu e consegue uma vaga num clube maior. Não sei se o Tite estaria disposto também a pegar, como não tem estado disposto o Gadiardo. O Gadiardo está no mercado. Porque ele, esse aqui eu não quero não, aquele ali eu também não quero não. Tem a proposta do Olympique de Marseille. Não quero o Olympique de Marseille não. Se vier o PSG, ele aceita. Se vier o Barcelona, ele aceita. É dele, cada um na sua. Mas eu acho que são vários fatores que concorreram para o Tite não assumir um trabalho na Europa ou, de repente, não tenha vindo a proposta que ele imaginava que pudesse vir. Rafael Marques, para finalizar com você, e voltando ao Tite Flamengo, analisamos e falamos um pouco aqui das possibilidades que existiram, acabaram não acontecendo, de ele assumir um clube europeu, mas eu perguntei sobre os desafios, o Prates falou um pouco, a Natália também, porque na minha cabeça, e acho que ninguém falou aqui, na minha cabeça, um grande desafio é acertar a parte defensiva do Flamengo. Os últimos técnicos, posso estar errado, vocês podem discordar, obviamente, mas os últimos técnicos têm sofrido muito com isso. E o Tite, historicamente, se a gente pensar no Corinthians campeão da Libertadores, era difícil fazer um gol naquele time. Se vocês recuperarem os números aí, sofreu pouquíssimos gols naquela campanha, né? Uma campanha recorde. Enfim, é um acertador também de defesas. O Flamengo é um clube com DNA Pois ofensivo. é aí que eu quero chegar. Exatamente. É aí que eu quero chegar e quero perguntar pro Rafa também. O Flamengo tem esse DNA, o Flamengo tem essa cultura, mas tem sofrido muito. Não adianta ter a cultura de fazer muito gol e sofrer mais. Como é que fica o Tite nisso aí? Olha, Abel, eu não sei o que os companheiros acham, mas assim, eu vou um pouco fora dessa vala comum. Eu não acho que o Tite seja um técnico caracterizado pelo modelo defensivo. Eu acho que sim, esse Corinthians era muito bom defensivamente, mas a seleção brasileira com ele, quando ele sucede ao Dunga, ela passa a ter como principal característica a leveza do jogo ofensivo, com Neymar, Gabriel Jesus, Gabigol, Felipe Coutinho, e Everton Cebolinha no melhor ano da vida dele. Esses jogadores entraram, ganharam a Copa América, o Brasil fez uma Copa do Mundo interessante tecnicamente até a eliminação diante da Bélgica. O outro ciclo foi super tranquilo, o Brasil conquistou a classificação com muitas rodadas de antecedência, fazendo grandes jogos. Eu não consigo enxergar o Tite só com esse viés de um bom arrumador de defesas, não. Mas acho que sim, no Flamengo ele vai ter que ter esse olhar. E outros técnicos conseguiram isso durante um tempo. O próprio Sampaoli, quando chegou, o Flamengo deu uma melhorada nos seus números defensivos. O Dorival Júnior fez isso. Quando o Flamengo passa a ter menos a posse de bola, entra o Pedro para jogar com o Gabigol, o Bruno Henrique se machuca, o Flamengo adota um modelo de compactação de marcação com 2 linhas de 4 com o Dorival. Antes não havia essa preocupação na época do Paulo Souza, e foi uma fase defensiva interessante do Flamengo também. Eu acho que dá para arrumar, né? O problema é que hoje o Flamengo tem tecnicamente 2 laterais que são muito afeitos ao ataque, o Wesley e Ayrton Lucas. E tecnicamente são eles que têm que jogar. Se for Mateuzinho na direita na vaga do Wesley, também é muito agressivo, é muito atacante e pouco defensor. Talvez o Tite equilibre isso com 2 volantes, Pulgar e Thiago Maia, Pulgar e Alan quando ele voltar. Enfim, aí é uma coisa que o dia a dia o Tite vai observar.
Mas eu acho que esse desafio não é tão complexo para ele, porque para mim é muito mais sobre modelo, posicionamento, arrumação, do que o perfil dos jogadores. O perfil é mais ou menos o mesmo, e outros técnicos conseguiram isso. O Tite há de manter esse DNA agressivo e também encontrar um equilíbrio defensivo. A seleção brasileira do Tite, ela sofria poucos gols porque ela era muito pouco atacada. Os adversários praticamente não chegavam. Era um time ofensivo, agressivo e que conseguia roubar a bola no campo de ataque. Se ele conseguir fazer isso no Flamengo, né, ele vai ter corrigido o problema defensivo. A questão toda do Flamengo tem sido que ele deixou de ser um time produtivo ofensivamente e deixou de roubar essa bola no ataque. Então a bola estoura o tempo inteiro na defesa. Virou um time completamente improdutivo, embora tenha muita posse de bola. Ele tem que ser mais efetivo na construção das jogadas de ataque e tem que impedir que essa bola chegue na defesa, como o Tite conseguia fazer na seleção brasileira. E como o Flamengo fazia com o Jorge Jesus. Eu citei o Corinthians de 2012 para falar dessa força defensiva, mas posso falar, como já falei, do Corinthians de 2015, que era vistoso, jogava muito, fazia muitos gols, uma característica diferente. Mas eu perguntei exatamente porque eu vejo um problema a ser resolvido nesse Flamengo dos últimos anos aí. É isso aí, nação. Aí foi mais um vídeo para vocês. Tomara que vocês tenham gostado. Vocês viram aí as últimas informações do Flamengo, certo? Vocês viram aí tudo sobre Tite, sobre a chegada do Tite do Flamengo, né? Tite vai treinar o Flamengo até 2024, dezembro de 2024. Vai tentar ser campeão brasileiro pelo Flamengo ainda, tá certo? Então é isso aí, viu, nação? Não se esqueçam, tá? Comentem, deixem seu like e se inscrevam no canal, hein? Bora, amigão!